Você já se perguntou por que que toda criança tem uma imaginação tão viva, enquanto nós, adultos, na maioria das vezes perdemos isso? Eu já sou pai e tenho 2 filhos pequenos e todo dia eu dou muita risada vendo o quanto eles são criativos. E faço o teste você. Fica observando uma criança e não vai demorar muito tempo para ela te surpreender de alguma forma. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Será que é possível resgatarmos a criatividade da infância que a gente acabou perdendo na vida adulta? E como podemos fazer isso para sermos mais criativos no nosso dia a dia? Um ponto muito interessante a se pensar é que crianças, elas não têm barreiras lógicas. A lógica não faz parte ainda da vida dela. Ela não conhece regras que regem esse mundo. Elas não sabem nada a respeito ainda de leis da física, leis do tempo, enfim, do espaço. O cérebro delas apenas não tem limites. Então, tudo que aparece na frente dela é uma nova descoberta, é uma exploração a ser feita. E a lógica, geralmente, ela é uma grande inimiga da criatividade. Então, se a criança ela ainda não foi muito apresentada à lógica, consequentemente, a criatividade tem muito espaço na mente dela. É só tentar pensar um pouco a respeito das obras de ficção criadas nos anos 50 para trás, onde a tecnologia ainda não era tão avançada quanto é hoje. Era muito mais fácil criar mundos de fantasia, afinal, aquilo poderia até mesmo ser real. Por exemplo, as criações de Júlio Verne, onde haviam ali as viagens para o centro da Terra. Ainda que ele soubesse que aquilo tudo era uma ficção, eu penso aqui que muita gente na época deve ter acreditado, e eu como criança, eu acreditava que sim, havia a possibilidade de fazermos uma viagem para o centro da Terra e encontrarmos ali toda uma civilização. E pense então no Indiana Jones, onde o mundo ainda não tinha sido todo descoberto, e era muito legal pensarmos que, desbravando alguma mata, poderíamos encontrar as ruínas de um povo antigo com tesouros inestimáveis e muitas aventuras ali. É mais ou menos assim que é a mente da criança. Tudo para ela é uma descoberta nova, tudo para ela é uma possibilidade nova. Enquanto nós, adultos, já conhecemos muita coisa e sabemos os limites de tudo aquilo. E por sabermos os limites de tudo aquilo, a gente já barra todo e qualquer pensamento criativo que possa vir. Afinal, ele ofende aquela lógica, ele ofende aquela regra que já foi estabelecida sobre o nosso cérebro anteriormente. E falando agora especificamente de mangá, a gente pode pensar em obras que têm esse ar infantil, esse ar de criatividade, descoberta e aventura que nos levam a reimaginar o mundo de uma forma diferente. A gente pode pensar ali no mundo de Dragon Ball, no Dragon Ball clássico especificamente, onde tudo bem ter dinossauros e não precisa explicar o porquê que ainda tem dinossauros naquele mundo, onde dá para voar numa nuvem voadora, onde os veículos eles podem ser guardados em cápsulas. Veja como tudo isso é criativo, ofendendo toda a lógica do mundo real no qual vivemos. Afinal, uma casa, ela não vai se encolher e caber ali numa cápsulazinha onde com um botão eu tiro ela para fora novamente. Afinal, um garoto não pode ter o rabo de um macaco. Mas quando a gente começa a ofender esses padrões, estas regras que foram impostas sobre nós, afinal elas não são apenas regras, é a verdade, né? Um homem, um ser humano não tem rabo de macaco. Uma casa, ela não pode ser comprimida ao tamanho de uma cápsula. E um dinossauro, ele não vive hoje, e se ele vivesse, teria que muita coisa ser diferente. Afinal, é um bicho gigante e feroz. Mas ofendendo essas regras da realidade, abrimos espaço para o novo, para algo criativo, algo que pode ser trabalhado de maneira diferente. E é por isso que aquele Dragon Ball clássico, ele tem todo um aspecto ali, uma vibe, um jeitão ali de história infantil. Ele traz essa inocência, essa curiosidade, esse anseio por ver algo novo que vai acontecer no outro capítulo, um novo aspecto ali daquele mundo que vamos descobrir.
Assim também é um pouco em One Piece. Afinal, as regras daquele mundo, elas ofendem as regras do mundo natural. E o Oda ali, o criador, ele brinca com tudo isso, fazendo coisas malucas e apresentando algo novo a cada capítulo, a cada episódio. E isso é muito legal. Isso traz esse senso de descoberta, de criatividade. Outro ponto que faz com que nós, adultos, tenhamos falta de criatividade é o medo de errar, é o medo do julgamento, é o medo daquilo que vão pensar de nós. Afinal, se eu falar que um ovo, a gema dele é verde, vão rir da minha cara, porque isso é um absurdo. Se eu falar que eu vi um carro voador passando pela rua, se eu falar que eu vi ali alguém nadando no asfalto, vão me chamar de louco, vão me chamar de bobo, vão me chamar de criança. E tudo isso, às vezes, vai barrar a criatividade para criar algum mangá, para criar uma história interessante. Afinal, se formos pensar ali em One Piece, realmente tem um cara que o poder dele é nadar, e ele nada, inclusive, na terra, no chão, em qualquer superfície. E para muita gente, se fôssemos apresentar essa habilidade como a possibilidade de um poder, de um inimigo da nossa história, já seríamos rechaçados, já seríamos, enfim, sei lá, chamados de maluco, chamados de besta, de burro, ou enfim, de qualquer outra coisa. Afinal, seria uma ideia ruim, ridícula. Mas percebe como o Oda, ele não tem medo nenhum disso. Afinal, a grande maioria dos personagens dele surgem de uma ideia ridícula, de uma ideia que não tem nada a ver, que é maluca. Mas parece que é isso que faz dele ser tão criativo. Isso me faz lembrar de uma técnica muito interessante que eu aprendi na minha época ali da faculdade de propaganda e publicidade, que é o brainstorm. E eu imagino que você já deva ter ouvido falar a respeito do brainstorm. E ele é basicamente uma chuva de ideias, onde está tudo bem eu falar qualquer ideia que me venha à mente, seja ela boa, ruim ou ridícula. Afinal, até mesmo a ideia ridícula, ela pode me ser útil para alcançar a boa ideia. E também, convenhamos, como definirmos o que é uma ideia boa e o que é uma ideia ruim? Então, um dos grandes princípios do brainstorm é não fique julgando a ideia ruim, porque ela é um degrau para a ideia boa. Mas geralmente, quando vamos para a vida adulta, nós começamos a julgar qualquer ideia. Começamos a julgar qualquer pensamento. Afinal, se eu não me encaixar num quadrado, se eu não me encaixar nesse padrão, eu posso ser ridicularizado, eu posso ser julgado por outra pessoa. Então, antes de eu ser julgado por outra pessoa, eu já julgo a mim mesmo. E vou deixando as ideias malucas lá bem guardadas num canto bem escuro para que ninguém saiba que eu pensei aquilo, para que ninguém saiba que na minha mente passa esse tipo de pensamento. Mas são esses tipos de pensamento que estão fora da caixa, estão fora do padrão, que são a criatividade. A criatividade, ela não é feita de um padrão estabelecido onde todo mundo já conhece aquilo, mas ela é feita de um pensamento maluco, um pensamento que ninguém pensou antes, um pensamento que é de uma ótica diferente da maioria. Isso é criatividade. E eu penso que as crianças, eles têm esse tipo de pensamento. Criança não tem filtro daquilo que vai falar. Criança não tem medo daquilo que vão pensar. Criança, ela é capaz de ficar dançando no meio da rua sem se preocupar com quem está passando ali. A criança, ela é capaz de brincar e criar histórias incríveis apenas com um pedaço de papel amassado. Afinal, aquele papel amassado não é um papel, é um grande herói guerreiro que vai salvar a princesa. Mas percebe então como devemos parar de nos julgar e de nos colocarmos nessa caixinha. Não que a caixinha seja ruim, afinal a caixinha ela já delimita aquilo que deu certo. A boa ideia criativa que antes era maluca e que agora foi aceita por todo mundo, ela faz parte agora dessa caixinha, das ideias aprovadas, das boas ideias.
A caixinha não é ruim, mas nós não devemos nos limitar a ela. Não devemos deixar que a caixinha seja uma prisão para nós. Afinal, a caixinha é apenas uma caixa. Devemos olhar para ela como uma ferramenta daquilo que já é bom, daquilo que já foi aprovado e validado. Mas para sermos criativos, devemos ter uma mente muito fora da caixa. Uma mente que aceita o ridículo, uma mente que aceita aquilo que é bobo, aquilo que é infantil, aquilo que é engraçado da maneira mais ridícula possível. Como criança, não precisamos ficar pensando se isso é preconceito ou não, pensar se isso vai ofender ou não. Claro, não queremos criar nada para ofender alguém ou algum grupo de pessoas, mas olhar para aquilo sem esse filtro e tirar algo bom dali. Uma outra ideia muito boa para recuperarmos nossa criatividade de infância é observarmos as crianças. Sim, elas vão quebrar muitos padrões, elas vão nos surpreender muito. Sabe o Quixote Tenketsu, onde o Ten é a reviravolta? Crianças vão nos apresentar ideias para reviravoltas de histórias em todo momento. Em todo momento eles vão vir com outro ponto de vista, com uma ideia maluca, com alguma coisa fora da caixa ali que vai aflorar criatividade em nós. Se a criança ela ainda não tem a habilidade necessária ali, a técnica necessária para formatar aquela ideia e fazer algo grande, algo magnífico, nós, como adultos que já aprendemos algumas técnicas, devemos aproveitar a criatividade que as crianças têm e somar com as nossas técnicas para também criar algo novo. Converse com crianças, leia histórias infantis, vá para um parque, fique olhando a maneira como as crianças brincam, a maneira como elas comem, enfim. Eu creio e posso afirmar para você que vai dar ali muitas ideias. E um último ponto aqui que eu quero citar como um bloqueador da criatividade são as nossas responsabilidades. A gente tem muitas tarefas, muitos afazeres, muitas coisas para pensar, não temos tempo de descanso, não temos tempo para brincar, não temos tempo para se divertir muitas vezes. Temos trabalho, temos estudo, temos responsabilidades em casa, em fora de casa, temos sonhos, metas e tanta coisa ocupando a nossa mente que não deixa ela vazia para pensar em algo, não deixa tempo livre para ela pensar em algo. Ao invés de pegar o celular e ficar ali scrollando a tela e ficar enchendo a mente de mais coisas, libere a mente, relaxe um pouco, dê tempo para si, para que a criatividade venha. Eu penso que o tédio ele é um grande alimento para a criatividade. Se a gente deixa o tédio vir, a nossa mente ela naturalmente vai querer matar aquele tédio com algo criativo. As crianças, elas muitas vezes são criativas porque elas não têm mais nada para fazer. Elas querem brincar e não tem um brinquedo X, então elas vão na sua mente, com sua criatividade, fingir que aquilo que ela tem na mão é o brinquedo X. Mas muitas vezes nós, como adultos, no nosso tempo livre, queremos apenas preencher a nossa mente, assistir algo, ler algo, ver algo e não damos espaço para que a nossa mente crie algo, para que a nossa mente pense algo e formate algo que não estava ali antes. Dê um tempo para si mesmo, descanse, desfrute daquilo que está ao teu redor. E eu penso aqui que a criatividade irá aparecer. E aí, gostou desse vídeo? Ele falou com você de alguma forma? Você se viu sem criatividade ou você é um daqueles adultos bobões, cheios de criatividade, que não tem medo daquilo que vão pensar a seu respeito? Enfim, deixa aqui nos comentários se você lembrou de alguma coisa, de algum caso onde de repente você se viu cheio de criatividade por não pensar dentro da caixinha. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like e se inscreva no canal para mais vídeos desse tipo. O meu nome é Moser e esse é o Mozart Visual, um canal, um lugar para falarmos de mangá, entretenimento, cultura japonesa e muito mais. É isso então, vamos juntos para uma vida mais criativa. Valeu!